2. Um corpo em descanso. Desde o início da civilização, a origem da inteligência humana e da consciência foram sempre um mistério. No século XVII, antes da Era Comum, os egípcios acreditavam que a inteligência residia no coração. Após a morte, este era venerado e conservado com os outros órgãos internos. O cérebro era considerado tão pouco importante que antes da mumificação era habitualmente removido com um gancho através da cavidade nasal, sendo depois eliminado. No século IV, antes da Era Comum, Aristóteles acreditava que, antes de mais, o cérebro funcionava como um mecanismo para arrefecer o sangue, e que era por isso que os humanos, com os seus cérebros grandes, eram mais racionais do que as criaturas de sangue quente. Foram precisos 5.000 anos para que esta perspectiva da insignificância do cérebro fosse alterada. O papel central que desempenha na nossa identidade só começou a ser compreendido porque indivíduos que tinham sofrido um traumatismo craniano, em consequência de acidente ou de ferimento de guerra, demonstraram falhas de raciocínio ou em qualquer outra função cerebral. Embora muito se tenha aprendido sobre a anatomia do cérebro e o seu papel, o nosso conhecimento mantém-se muito limitado. De facto, durante grande parte do século XX, acreditou-se que o cérebro era imutável e estático. Atualmente, sabemos que o cérebro tem uma enorme plasticidade e que pode mudar, adaptar-se e transformar-se. É moldado pela experiência, repetição e intenção. É apenas devido aos extraordinários avanços tecnológicos das últimas décadas que conseguimos compreender a sua capacidade de se transformar a um nível celular, genético e até molecular. Incrivelmente, como pude aprender, cada um de nós tem a faculdade de alterar os circuitos do próprio cérebro. A minha primeira experiência de neuroplasticidade aconteceu com Ruth, nas traseiras da loja de magia, no pequeno centro comercial. Aos 12 anos ainda não tinha esta noção, mas durante aquelas 6 semanas ela reprogramou literalmente o meu cérebro. Fez aquilo que, nessa altura, muitos diriam ser impossível. Não falei a ninguém dos meus planos de ir todos os dias à loja de magia, mas na verdade também ninguém me perguntou nada. No verão, Lancaster era como um purgatório aparentemente infindável, escaldante e fustigado pelo vento. Havia sempre uma sensação inquietante de que deveria estar a fazer algo, mas na verdade não havia nada para fazer. O complexo de apartamentos onde vivia era rodeado por pouco mais do que terra e ervas secas. Ocasionalmente a paisagem era intercalada com um carro abandonado ou uma peça de máquina estragada. Algo que já ninguém queria ou de que não precisava atirado fora, num sítio em que ninguém reparava. As crianças, tal como os adultos, funcionam melhor quando existe consistência e confiança. O cérebro precisa disso. Em minha casa não havia nenhuma delas. Não havia horas definidas para as refeições, nenhum despertador para acordar a tempo de ir para a escola ou horas de ir dormir. Se a depressão da minha mãe abrandasse o suficiente para lhe permitir sair da cama, talvez houvesse uma refeição. Isto se houvesse comida em casa. Caso contrário, ir-me-ia deitar esfomeado ou ia visitar um amigo, com esperança de que ele me convidasse a ficar para jantar. Achava que tinha sorte porque, ao contrário da maioria dos meus amigos, nunca tinha de estar em casa a horas certas. Preferia ir tarde para casa, pois sabia que se chegasse cedo haveria alguma discussão em curso ou outra coisa que me faria desejar estar em qualquer outro sítio ou ser outra pessoa.
Por vezes, aquilo que mais queremos é apenas termos alguém que fale connosco, que nos diga qualquer coisa, porque isso significa que somos importantes. Muitas vezes, não é o que não o sejamos, mas não somos vistos porque o sofrimento dos que nos rodeiam nos torna invisíveis. Eu fingia que tinha sorte porque ninguém me incomodava, para fazer os trabalhos de casa, para me levantar, ir para a escola ou para me dizer o que vestir, mas estava apenas a fingir. Os adolescentes anseiam por liberdade, mas só se tiverem um suporte estável e seguro. Ruth disse-me para estar na loja por volta das 10 da manhã e nesse dia acordei cedo, sentindo-me como se fosse o dia do meu aniversário e Natal, tudo ao mesmo tempo. Custara-me a adormecer. Não fazia ideia do que iria ela ensinar-me, mas também não interessava. Queria falar mais com ela e era agradável ter alguém com quem pudesse encontrar-me. Sentia-me importante. Conseguia vê-la através do vidro da montra da loja de magia, nesse primeiro dia, ao chegar na minha Schwinn Stingray, cor de laranja, com um acento amarelo claro. Lembro-me muito bem dessa bicicleta, porque era o bem mais precioso que possuía, e porque a tinha comprado com o meu próprio dinheiro que ganhara por cortar diversos relevados sob o calor daqueles enormes dias de verão. Ao desmontar, reparei que Ruth usava uma fita azul larga na cabeça, que mantinha o seu cabelo castanho cortado à altura dos ombros, afastado do rosto, e que tinha os óculos pendurados numa corrente ao pescoço. O vestido parecia quase um daqueles grandes aventais que colocávamos por cima da roupa nas aulas de artes na escola. Era exatamente da mesma cor que o céu matinal de Lancaster, um azul muito claro, com pinceladas horizontais de branco. Todas as manhãs, ao acordar, a primeira coisa que fazia era olhar pela janela. Por alguma razão, ver aquele céu azul fazia-me sentir esperançoso. Ruth lançou-me um grande sorriso e eu sorri-lhe de volta. Mas sentia o coração a martelar-me no peito. Sabia que, em parte, isso se devia a ter vindo a pedalar tão depressa. E por outra parte, pela ansiedade de não saber o que iria acontecer. E também não imaginava porque estaria isto a passar-se comigo. No dia anterior, parecera uma boa ideia, e nessa manhã parecera melhor do que mais um dia andar de bicicleta através de campos infindáveis de tumbleweeds, sem destino definido, mas sempre com a esperança de ir a algum lado. No entanto, naquele momento já não estava assim tão certo. No que ia meter-me? E se não fosse suficientemente esperto para aprender a magia que ela me ia ensinar? E se ela descobrisse a verdade sobre a minha família? E se fosse uma senhora maluca que me ia raptar e levar para o meio do deserto para fazer magia negra com o meu corpo morto? Tinha visto há algum tempo um filme chamado Voodoo Woman e de repente questionei-me se Ruth não seria uma feiticeira louca que me ia transformar num monstro que pudesse controlar com a mente, para depois dominar o mundo. Senti os braços fracos. A porta estava meio aberta, mas de repente pareceu pesada. Resistia-me. Olhei para a minha bicicleta ali encostada e depois para o parque de estacionamento quase vazio. Que estava eu a fazer? Como é que concordara com uma coisa daquelas? Podia montar na bicicleta, pedalar para longe e nunca mais voltar. Ruth sorriu e chamou-me pelo meu nome. Jim! Que bom que vieste! Por um segundo cheguei a pensar que não virias. Meneou a cabeça com um ar da vozinha e fez-me sinal para entrar. Senti calor lá dentro. Não parecia uma feiticeira doida, a pensar na minha destruição. Empurrei a porta
Desta vez deslizou com facilidade. Vinhas a pedalar rua abaixo como se estivesse a ser perseguido, disse-me assim que entrei. Muitas vezes sentia-me como se fosse perseguido, mas não sabia por quem. De repente, senti-me corar de vergonha. Talvez ela conseguisse ler os meus receios ou as minhas dúvidas. Talvez tivesse uma visão raio-x. Baixei os olhos para os meus ténis velhos. Na ponta do sapato direito havia um pequeno buraco. Fiquei embaraçado. Enrolei os dedos para que ela não se apercebesse. Este é o meu filho, Neil. É mágico. Se apercebeu do buraco no meu sapato, não o demonstrou. Neil não se parecia nada com um mágico. Tinha uns óculos pretos grandes e um tom de cabelo castanho semelhante ao da mãe. Parecia absolutamente normal. Não tinha cartola, nem capa, nem bigode. Então, ouvi dizer que gostas de magia. A voz de Neil era profunda e lenta. Parecia ter empilhado uns 50 baralhos de cartas em cima do balcão de vidro. Sim, é muito fixe. Conhece alguns truques de cartas? Neil começou a baralhar. As cartas pareciam voar da sua mão esquerda para a direita, para trás e para a frente, para trás e para a frente, voando pelo espaço. Gostaria de aprender a fazer aquilo. Parou e abriu o leque de cartas à minha frente. Escolhe uma. Olhei para as cartas. Uma delas destacava-se ligeiramente, por isso imaginei que seria a escolha óbvia, e portanto escolhi outra carta, na extremidade do lado direito. Agora não me mostres, mas segura à tua frente e olha bem para ela. Olhei para baixo, mantendo a carta junto ao peito, para o caso de haver algum espelho por trás de mim. Era a rainha de espadas. Agora, coloca-a virada para baixo no baralho e quero que voltes a baralhar todas as cartas. Mistura-as como quiseres. Toma lá. Entregou-me o baralho e eu tentei baralhá-las. Não como ele fizera, claro, mas consegui movimentar bem as mãos e até fiz um bom trabalho. Baralha-as outra vez. Filo de novo. E desta vez foi até um pouco melhor. As cartas estalavam mais e pareciam ficar mais direitinhas. Agora, uma terceira vez. Desta feita, lembrei-me de empurrar os nós dos dedos contra as cartas para as fazer dobrar e quando voltaram a juntar-se pareciam duas engrenagens a girar em simultâneo. Muito bem. Voltei a entregar-lhe o baralho. Começou a virar as cartas para cima, uma a uma. De vez em quando, pegava numa delas e dizia: não é esta. Finalmente pegou na rainha de espadas. É esta, a carta que escolheste. Agitou a carta como um floreado e colocou-a virada para cima, à minha frente, em cima do balcão. Muito fixe, disse eu, com um sorriso e perguntando-me como teria descoberto a minha carta. Peguei-lhe e virei-a. Verifiquei os 4 cantos da carta para me certificar de que não tinham nenhuma dobra. Nada. Sabes quem é? Quem representa a rainha de espadas? Tentei recordar-me do nome da rainha de quem se falara na aula de história. Só me conseguia lembrar de uma. A rainha Isabel? Neil sorriu-me. Se este fosse um baralho de cartas inglês, terias razão, mas acontece que este é um baralho de cartas francês. E nesse caso, cada rainha representa uma mulher diferente na história ou na mitologia. Num baralho francês, a rainha de copas e a de ouros representam Judite e Raquel, ambas mulheres poderosas que surgem na Bíblia. A rainha de paus é conhecida como Argine, alguém de quem nunca ouvi falar, mas o nome é um anagrama de Regina, que significa rainha em latim. A tua carta, a rainha de espadas, é a deusa grega Atena. É a deusa da sabedoria e a companheira de todos os heróis.
Se fores numa demanda heroica, certamente que quererás Atena ao teu lado. Como é que sabia que era a minha carta? Sabes que o mágico nunca revela os seus truques, mas uma vez que estás aqui para aprender, acho que te posso revelar o segredo. Neil voltou a carta. Este é um baralho marcado. Parece um baralho bicycle normal, mas se olhares com muita atenção para aquilo que parece uma flor aqui embaixo, verás que há 8 pétalas em volta do centro. Cada pétala representa uma carta, de 2 a 9, e o centro da flor representa o 10. Ao lado, estas 4 espirais representam os naipes. Apontou para o outro lado, para outro desenho, ao lado da flor. Quando os mágicos marcam os baralhos, sombreiam uma pétala ou o centro e uma pétala para representar o valete, a rainha ou o rei. Se nada estiver sombreado, trata-se de um as, e então faz-se uma marca para indicar o naipe. Assim, se olhares para a tua carta, consegues ver o código. O centro está sombreado, bem como a pétala número 3. Por isso, é uma rainha. E aqui podes ver que a espada está igualmente sombreada. Estudei a carta. O sombreado era subtil, e se não soubesse o que procurar, nunca teria reparado. Requer algum estudo, mas assim que conseguis memorizá-las, passarás a lê-las rapidamente. Olhei para todos os outros baralhos espalhados pelo balcão. São todos baralhos marcados. Não, são diferentes tipos de baralhos para truques. Baralhos Stripper, Svengali, Gaft ou Forcing. Tenho até um baralho Brainwave. Sou eu que os preparo. As cartas são a minha especialidade. Já tinha ouvido falar de baralhos de cartas deslizantes, com cartas como o 13 de ouros, o rei de espadas, morto, ou um joker que está precisamente a segurar a carta que alguém na audiência escolhe, mas só isso. Todos os outros nomes me pareciam muito misteriosos. Baralhos Striper e baralhos Brainwave. Não fazia ideia do que seriam, mas não queria admitir a minha ignorância perante Neil. Sabes que na Segunda Guerra Mundial havia baralhos de cartas especiais, que eram feitos e enviados para os prisioneiros de guerra na Alemanha? Cada carta escondia no seu interior parte de um mapa que, se fosse colocado junto a outras cartas, mostrariam uma passagem secreta para os prisioneiros fugirem. Era um truque de magia espetacular. Neil voltou a colocar a rainha de espadas no baralho marcado e entregou-me. Podes ficar com ele, é um presente. Peguei no baralho. Nunca ninguém me dera nada de graça. Obrigada, respondi. Muito obrigado. Prometi a mim mesmo memorizar cada carta marcada. A minha mãe disse-me que te vai ensinar uma magia muito fixe. Sorri sem saber que dizer. A magia dela está muito para além da que temos aqui. Fez um gesto com a mão em volta da loja. Com a sua magia, aprenderás a obter tudo aquilo que quiseres. É quase como um gênio numa garrafa, mas ela vai apresentar-te o gênio que tens na cabeça. Mas tem cuidado com o que desejas. 3 desejos? Perguntei. Os que quiseres. Mas vais precisar de muita prática. Pode não parecer, mas é muito mais difícil do que aprender truques de magia. Eu tive de praticar durante muito tempo. Presta muita atenção a tudo o que ela disser. Aqui não há atalhos. Terás de seguir cada passo, exatamente como ela te disser. Concordei com a cabeça e coloquei o baralho de cartas marcadas no bolso. Agora ela vai levar-te lá atrás. Temos aí um pequeno escritório. Lembra-te, faz o que te disser. Levantou a cabeça e sorriu à mãe. Ruth deu-lhe uma pancadinha no braço e olhou para mim. Vem, Jim, vamos começar.
Dirigiu-se para a porta nas traseiras da loja e eu seguia, sem fazer ideia do que me esperava. O escritório nas traseiras era sombrio e cheirava um bocado a mofo. Não havia janelas e a única decoração era uma velha secretária castanha e 2 cadeiras de metal. A alcatifa era felpuda e castanha, já gasta no meio, com as extremidades reviradas junto às paredes, como ervas ressequidas. Ali não havia truques de magia, nada de varinhas mágicas, de copos de plástico, cartas ou chapéus. Senta-te, Jim. Ruth sentou-se numa das cadeiras de metal e eu sentei-me na outra. Estávamos frente a frente e os nossos joelhos quase se tocavam. A minha perna direita agitava-se para cima e para baixo, o que acontecia sempre que estava nervoso. Estava de costas para a porta, mas sabia onde ela se encontrava, para o caso de ter de fugir. Calculei mentalmente de quanto tempo precisaria para sair dali e montar na minha bicicleta. Estou contente por teres voltado hoje. Ruth sorriu-me e senti-me um pouco menos agitado. Como te sentes? Bem. O que estás a sentir agora? Não sei. Estás nervoso? Não. Menti. Ruth colocou a mão sobre o meu joelho direito e fez pressão. O joelho parou imediatamente de se mexer. Preparei-me, disposto a fugir se as coisas se tornassem mais estranhas. Ela tirou a mão do meu joelho. A tua perna tremia como se estivesses nervoso. Estou apenas curioso em saber o que me vai ensinar. A magia que te vou ensinar não tem nada a ver com o que se compra numa loja. Esta magia já existe há centenas, talvez milhares de anos. E só podes aprendê-la se alguém te ensinar. Acenei com a cabeça. Mas primeiro tens de me dar uma coisa. Estou certo de que seria capaz de lhe dar qualquer coisa para aprender os seus segredos. Mas, para além da minha bicicleta, não tinha mais nada. O quê? Tens de me prometer que ensinarás a outra pessoa o que te vou ensinar este verão. E tens de fazer essa pessoa prometer que ensinará a outra. E assim por diante. És capaz? Não fazia ideia nenhuma de quem poderia ensinar. E no ponto em que estava, nem o que poderia ensinar. Mas Ruth olhava-me fixamente, esperando por uma resposta. E eu sabia que só era a correta. Prometo. Pensei em cruzar os dedos atrás das costas para o caso não encontrar alguém a quem ensinar. Mas em vez disso, ergui 3 dedos, como tinha visto os escoteiros fazerem. Achei que isso daria à promessa um ar oficial. Fecha os olhos. Quero que imagines que és uma folha soprada pelo vento. Abri os olhos e fiz uma careta. Era bastante alto para a idade, embora pesasse apenas 55 quilos. Sentia-me mais como um ramo preso ao chão do que como uma folha ao vento. Fecha os olhos, repetiu gentilmente, acenando com a cabeça. Fechei novamente os olhos e tentei imaginar uma folha levada pelo vento. Talvez ela me fosse hipnotizar para que eu achasse ser uma folha. Já antes tinha visto um hipnotizador em palco e ele tinha feito com que pessoas do público pensassem ser diversos animais da quinta. Depois, tinha feito com que lutassem entre si. Comecei a rir e abri os olhos. Ruth estava sentada direita à minha frente, com as palmas das mãos pousadas sobre as coxas. Suspirou. Jim, o primeiro truque é aprender a relaxar cada músculo do teu corpo. Não é tão fácil como parece. Eu não estava certo de alguma vez me ter sentido relaxado. Parecia estar sempre preparado para fugir ou lutar. Voltei a abrir os olhos e Ruth inclinou a cabeça para a direita e olhou-me diretamente. Não te vou fazer mal. Vou ajudar-te. Confias em mim?
Pensei na sua pergunta. Não sei se alguma vez na vida confiar em alguém, mas em adultos de certeza que nunca. Mas também nunca antes alguém me perguntara e eu gostava do que estava a sentir. Queria confiar em Ruth. Queria aprender o que ela tinha para me ensinar. Mas toda aquela situação era estranha. Porquê? Perguntei. Porquê que me vai ajudar? Porque logo que nos conhecemos percebi que tinhas potencial. Eu vejo e quero ensinar-te a vê-lo também. Eu não sabia o que queria dizer potencial ou como é que ela sabia que eu o tinha. Na altura também não sabia que provavelmente ela teria visto potencial em qualquer pessoa que tivesse entrado na loja de magia, naquele dia de verão em 1968. Está bem, disse. Confio em si. Muito bem, então vamos começar por aí. Agora, concentra-te no teu corpo. Como te sentes? Não sei. Pensa que estás em cima da tua bicicleta. Como sentes o teu corpo quando vais a pedalar muito depressa? Sinto-me bem, acho. O que está o teu coração a fazer neste momento? A bater? Respondi sorrindo. Depressa ou devagar? Depressa. Ótimo. E como sentes as mãos? Olhei para baixo e reparei que as minhas mãos agarravam com força a extremidade da cadeira. Relaxei-as. Relaxadas? Muito bem. E a tua respiração? É profunda ou superficial? Ruth inspirou e expirou profundamente. Assim ou assim? Começou a respirar depressa como um cão ofegante. Acho que está entre uma coisa e outra. Estás nervoso? Não. Menti. A tua perna está outra vez a tremer. Talvez um bocadinho. O corpo dá-nos imensos sinais sobre o que está a passar-se dentro de nós. É impressionante. Alguém pode perguntar-te de como te estás a sentir e tu poderás responder que não sabes, porque não sabes realmente ou talvez porque não queiras dizer. Mas o teu corpo sabe sempre o que estás a sentir. Sabe se estás com medo, feliz, entusiasmado, nervoso, zangado, com inveja, triste. A tua mente pode pensar que não sabes, mas se perguntares ao teu corpo, ele vai dizer-te. De certa forma, é como se tivesse a sua própria mente. Reage, responde. Por vezes, em determinada situação, reage da maneira certa. Outras vezes, da maneira errada. Compreendes? De repente apercebi-me de como aquilo era verdade. Quando chegava à casa, assim que passava à porta de entrada, sabia imediatamente qual a disposição da minha mãe. Ela não precisava dizer uma palavra. Sentia-o no estômago. Encolhi os ombros. Tentava acompanhar o que ela dizia. Já alguma vez te sentiste mesmo triste ou zangado? Algumas vezes. Estava muitas vezes zangado, mas não queria dizê-lo. Quero que me contes sobre uma das vezes em que te sentiste zangado ou com medo. E depois vais dizer-me o que sentes no teu corpo quando me falas disso. A minha mente começou a acelerar. Não sabia o que dizer-lhe. Deveria contar-lhe daquela vez em que fui à escola católica e uma freira me esbofeteou e, sem pensar, eu a esbofeteei também? Ou talvez da noite de quinta-feira em que o meu pai chegou outra vez bêbado a casa? Ou talvez lhe pudesse contar o que o médico disse quando levei a minha mãe ao hospital e como tive vontade de lhe bater ou de me enfiar num buraco, ou ambas as coisas?
Jim, os teus pensamentos são tão altos que consigo ouvi-los, mas não consigo compreendê-los. Diz-me o que estás a pensar neste preciso momento. Estou a pensar em todas as coisas que não lhe quero dizer. Ela sorriu. Tudo bem. Nada do que disseste poderá estar errado. Estamos a falar do que sentiste e os sentimentos não estão certos ou errados. São apenas sentimentos. Não acreditei muito no que ela dizia. Sentia-me muito envergonhado pelos meus sentimentos. A minha raiva, a tristeza, todos os caminhos por onde as emoções pareciam levar-me. Queria fugir. A tua perna vai recomeçar a saltar para cima e para baixo dentro de uns segundos, disse ela. Vou contar até 3 e quero que me comeces a contar a história. Não podes pensar naquilo que vais dizer, está bem? Vou contar até 3. Estás pronto? Eu continuava freneticamente a tentar afastar todos os pensamentos e emoções que iam irrompendo, para descobrir algo que não fosse tão embaraçoso. Não queria assustá-la. 1. E se ela fosse católica e ficasse horrorizada ao saber que eu batera numa freira? Tinha sido expulso da escola e me tinham mandado embora para ir viver com a minha irmã mais velha e o marido. E que também aí eu me envolvera numa luta e voltara a ser expulso da nova escola. E se ela não quisesse que eu voltasse, por ser demasiado violento? 2. E se lhe contasse como ficara furioso por o meu pai se ter embriagado e ter dado cabo do nosso carro e por agora termos de andar com a frente toda amassada e o para-choques seguro com uma corda, como se tivéssemos um cartaz a dizer: vejam como somos pobres, que nem sequer podemos mandar arranjar o carro. E se ela achar que sou um mau filho? 3. Vá. O meu pai bebe. Muito. Embora não todos os dias. Por vezes bebe e desaparece durante semanas e ficamos sem dinheiro nenhum, a não ser o dos cheques de assistência social, que conseguimos arranjar, mas que nunca dá para muito. Quando não está a beber, andamos em bicos de pés pela casa, tentando não o irritar. Quando ele bebe em casa, grita, diz palavrões e parte coisas, e a minha mãe desata a chorar. Quando isto acontece, o meu irmão desaparece e eu escondo-me no meu quarto, mas sempre a escutar com atenção para o caso de as coisas ficarem mesmo muito feias e precisar de fazer alguma coisa. Preocupo-me com a minha mãe. Está muito doente e passa a maior parte do tempo na cama. Parece piorar sempre depois dele beber e então discutem. Grita com ele quando ele está em casa e quando não está fica silenciosa. Não sai da cama, não come, não faz nada. Não sei o que fazer. Continua, Jim. Ruth ouvia-me atentamente. Parecia mesmo querer ouvir o que eu tinha para dizer. Não parecia chocada. Tinha aquele sorriso compreensivo como um bolinho de chocolate, como se soubesse do que eu estava a falar ou, pelo menos, não pensasse que a minha família era lixo, por sermos tão pobres. Vá, disse-me, encorajando-me. Um dia, quando regressei da escola, encontrei tudo silencioso, um silêncio estranho. Fui ao quarto da minha mãe e ela estava deitada na cama. Tomaram uma data de comprimidos. Serviam para a acalmar, mas tinha tomado demasiados. Tive de correr até ao apartamento do lado e pedir à senhora que lá estava para nos levar ao hospital. Já anteriormente nos levaram. A minha mãe já tinha feito isto antes. No hospital ela ficou deitada e eu sentei-me ao seu lado. Consegui ouvi-los falar do outro lado da cortina. Um dos enfermeiros estava muito irritado por ter de preencher a papelada da minha mãe, dizendo que já não era a primeira vez que ela fazia aquilo e que estava farto de perder tempo com aquele tipo de gente. A enfermeira riu-se e disse qualquer coisa do género. Talvez seja a última vez. Não me lembro bem das palavras, mas depois riram-se ambos e eu fiquei furioso que só tive vontade de rasgar a cortina e gritar com eles. Quem trabalha no hospital não devia comportar-se daquela maneira.
Também fiquei furioso com a minha mãe, pois não compreendo que faça estas coisas. Não é justo e é embaraçoso. E fico furioso com o meu pai, porque a faz zangar e a deixa muito triste. Estou furioso com ambos e com as pessoas do hospital. E por vezes fico mesmo passado de todo. Agora que parei de falar, não sei bem o que fazer. Ruth continua sentada na cadeira à minha frente e eu olho fixamente para o estúpido buraco no meu estúpido sapato de ténis. Jim, pronunciou o meu nome suavemente. O que sentes no teu corpo neste preciso momento? Encolho os ombros. Gostava de saber o que pensa de mim, agora que já sabe da minha família. Como está o teu estômago? Sinto-me enjoado. E o teu peito? Apertado. Dói-me um bocadinho. Então, e a tua cabeça? A latejar. E os teus olhos? Não sei porquê, mas no segundo em que ela me fez aquela pergunta, só me apeteceu fechar os olhos e chorar. Não ia chorar, não queria, mas não consegui evitar. Uma lágrima rolou pelo meu rosto. Acho que estão a arder um bocadinho. Obrigada por me contares acerca dos teus pais, Jim. Às vezes temos de deixar de pensar sobre o que devemos dizer e falar sobre o que é preciso. Isso é fácil de dizer. Rimos-nos os dois e senti-me um pouco melhor. Já não sinto o peito tão apertado. Ótimo. Isso é bom. Vou ensinar-te a relaxar cada músculo do teu corpo e quero que o pratiques diariamente durante 1 hora. Tudo o que praticarmos aqui, todas as manhãs, quero que pratiques também em casa, à noite, como se fosse uma espécie de trabalho de casa. Relaxar pode parecer fácil, mas na verdade é muito, muito difícil e exige muita prática. Continuava a não estar certo de alguma vez me ter sentido relaxado. Sentia-me cansado muitas vezes, mas relaxado não sei. Nem sequer tinha muita certeza do que era isso. Ruth disse-me para me sentar na cadeira numa posição confortável e fechar os olhos. Pediu-me para imaginar novamente que era uma folha ao vento. Até sabia bem sobrevoar as ruas na minha cabeça. Senti-me um pouco mais leve. Não te dobres. Tens de manter-te acordado e com os músculos firmes, embora te estejas a preparar para os relaxar. Inspira fundo e depois deixa o ar sair. 3 vezes. Inspira pelo nariz e deixa o ar sair pela boca. Respirei o mais profundamente que consegui. 3 vezes. Agora quero que te concentres nos dedos dos pés. Pensa neles. Sente-os. Mexe-os um bocadinho. Dobra-os dentro dos sapatos. E depois relaxa-os. Inspira fundo e volta a expirar lentamente. Continua a respirar e a concentrar-te nos dedos dos pés. Sente-os cada vez mais pesados. Continuei a inspirar e a expirar e tentei concentrar-me nos dedos. Pode parecer fácil, mas não é. Mexi-os dentro dos sapatos, mas depois comecei a pensar se iria ter uns novos antes da escola começar. E depois se haveria dinheiro para isso. E esqueci-me completamente dos dedos. Parecia que Ruth percebia sempre que eu começava a pensar em outra coisa, que não os meus dedos. Porque de cada vez que a minha mente vagueava, ela interrompia-me imediatamente e dizia-me para respirar fundo. Não consigo dizer quantas vezes tive de respirar e de pensar nos dedos dos pés, mas pareceu-me durar uma vida. Agora, quero que respires fundo e te concentres nos pés. Estava a começar a ter fome e a sentir-me aborrecido. O que tinham os meus pés a ver com magia? Provavelmente já era hora do almoço. Talvez ela me fosse deixar morrer à fome.
Ruth devia conseguir ler a minha mente, porque sabia exatamente quando devia interromper-me. Volta a concentrar-te nos pés. Rodei os tornozelos e pensei nos meus pés grandes, estúpidos e esfomeados. Agora pensa nos teus tornozelos, nos teus joelhos. Relaxa as coxas. Sente as pernas ficarem pesadas e a deixarem-se afundar na cadeira. Imaginei que era o homem mais gordo do mundo e que, com o peso, a cadeira ia afundar no tapete e ia parar à China. Agora, relaxa os músculos do estômago. Aperta-os e depois relaxa-os. Fiz o que ela disse e em resposta o meu estômago grunhiu tão alto que tenho a certeza que ela ouviu. Agora o peito, Jim. Inspira fundo e expira e relaxa o peito. Sente o coração bater e relaxa os músculos em volta dele. O teu coração é um músculo que bombeia sangue e oxigênio através do corpo. Podes relaxá-lo como qualquer outro músculo. Perguntei-me se ao relaxar o coração o meu corpo não deixaria de funcionar. O que faria Ruth então? Foca-te no centro do peito. Sente os músculos do peito a relaxar. Inspira fundo e sente o bater do coração, enquanto vais relaxando. Agora, expira-te e concentra-te de novo em relaxar os músculos do peito. Enquanto fazia o exercício, reparei que o meu coração já não batia desalmadamente. Na escola de medicina iria estudar o coração. Aprenderia que há nervos que o ligam àquela parte do tronco encefálico, chamado medula oblonga, ou bulbo raquidiano. Através do nervo vago, que este nervo tem 2 componentes e que, ao aumentar o seu desempenho, relaxando e abrandando a respiração, estimular-se-á o sistema nervoso parasimpático, acalmando o coração e diminuindo a pressão sanguínea. Aprendi igualmente que reduzir o tónus do nervo vago até estimula o sistema nervoso simpático, que é o que acontece quando temos medo ou estamos assustados. Os batimentos cardíacos aumentam. Porém, naquele dia, na loja de magia, apenas sabia que enquanto Ruth me ensinava a relaxar e a respirar, eu me sentia um pouco melhor, um pouco mais calmo. Não sabia nada sobre o sistema nervoso, nem sobre a miríade de formas pelas quais o cérebro e o coração comunicavam. Nem um nem outro precisavam de qualquer estudo para funcionar. Eu enviava sinais do cérebro para o coração e este respondia. Agora, quero que descontraias os ombros, o pescoço, os maxilares. Deixa a língua cair para o fundo da boca. Sente os olhos e a testa e relaxa. Deixa que todos os músculos do teu corpo relaxem. Durante o que pareceu uma eternidade, Ruth não disse mais nada. Deixei-me ficar sentado, tentando relaxar, inspirar e expirar lentamente. Tentei acalmar-me. Ouvia inspirar e expirar. E tomei-o como um sinal para fazer o mesmo. É difícil respirar quando se está a pensar como se deve fazê-lo. 1 ou 2 vezes entreabri os olhos para espreitar o que Ruth estava a fazer. E vi que também ela tinha os olhos fechados e que estava na mesma posição que eu na cadeira. Finalmente, falou. Muito bem, já chega. Abre os olhos. Obedeci e endireitei-me na cadeira. Senti o corpo diferente e um pouco estranho. Pronto, Jim. Aposto que já comeste qualquer coisa.
Abriu uma gaveta da secretária e retirou uma embalagem de bolachas de chocolate Chips Ahoy. Come as que quiseres. Agarrei uma mão cheia. Eram as minhas favoritas. Olhou-me por cima dos óculos e disse: são horas de ires. Não percebi bem. Não compreendia. Que magia poderia haver em estar sentado numa cadeira durante 1 hora? Quero que pratiques relaxar o corpo, especialmente em situações familiares como aquelas que me contaste. Podes manter-te relaxado, mesmo quando te sentes zangado ou triste. Sei que parece difícil, mas acabarás por conseguir alcançar um estado de total descontração quase instantaneamente. É um excelente truque, acredita em mim. Está bem, mas posso perguntar porquê? Na vida, há muitas coisas que não podemos controlar, especialmente quando se é criança. É difícil sentir que se controla alguma coisa, que se pode mudar alguma coisa. Mas podes controlar o teu corpo e a tua mente. Pode não parecer grande coisa, mas é extremamente poderoso. Pode mudar tudo. Não sei. Verás. Volta e vai sempre praticando tudo o que aprendes neste verão. Um dia vais conseguir. Acenei com a cabeça, mas não sabia se iria voltar ou não. Não eram estes os truques de magia que queria aprender. Sabes quem foi Isaac Newton? Perguntou-me. Não foi um cientista? Sim, muito bem. Foi um físico e matemático. Talvez um dos maiores cientistas de sempre. Vou contar-te uma história sobre ele, de que és capaz de gostar. Não teve uma grande vida. O pai morreu 3 meses antes dele nascer. Nasceu sem pai e prematuro. Por isso já vês que não teve um bom começo de vida. A mãe voltou a casar quando ele tinha 3 anos e ele não gostava lá muito do padrasto. A certa altura ameaçou pegar fogo à casa, com os dois no interior. Quando tinha mais ou menos a tua idade, Isaac era um rapaz muito zangado. Seja como for, a mãe tirou da escola porque queria que ele se tornasse agricultor. Era o que seu pai tinha sido e o que todos esperavam que ele fosse também. Porém, Isaac odiava a agricultura e tudo o que com ela se relacionava. Um professor convenceu a mãe a deixá-lo regressar à escola. Tornou-se o melhor estudante, mas apenas porque era terrivelmente perseguido e maltratado pelos colegas. Ter as melhores notas foi a sua forma de vingança. Mais tarde foi para a faculdade, mas não podendo pagar os estudos, teve de tornar-se uma espécie de paquete, como contrapartida das propinas e da alimentação. Pode não ter beneficiado das mesmas condições de outras crianças, ou da mesma sorte, ou até do dinheiro, mas ele transformou o mundo. Eu nunca ouvira dizer que cientistas famosos tivessem odiado os pais ou tido problemas com os colegas de escola. Despedi-me de Ruth e de Neil e preparava-me para sair quando Ruth disse: Não te esqueças de praticar, Jim. Olhou-me diretamente nos olhos e sorri. Pedalei pela Avenida 1 com uma sensação de calor em todo o corpo. Não percebia por que razão ela me ensinava a relaxar o corpo, mas iria praticar em casa e ver se realmente era magia. Hoje sei que grande parte do que Ruth começou a ensinar-me nesse primeiro dia está relacionado com o cérebro e com uma resposta extrema ao stress, ou aquilo a que a maioria das pessoas chama lutar ou fugir. Se o cérebro detecta uma ameaça ou se teme pela sua sobrevivência, aquela parte do sistema nervoso autónomo, chamada sistema nervoso simpático, reage e liberta epinefrina. As hormonas libertadas pelo hipotálamo vão impulsionar a glândula adrenal, assim se produzindo cortisol. Tenho a certeza de que mesmo com 12 anos eu já tinha elevados níveis de cortisol. Basicamente tudo
Tudo no corpo que não seja necessário para lutar pela vida desliga-se. A digestão abranda, os vasos sanguíneos constringem-se, com exceção dos existentes nos músculos grandes, que se dilatam. A audição e a visão enfraquecem, o ritmo cardíaco aumenta e a boca fica seca, porque a glândula lacrimal, que regula a salivação, fica imediatamente inibida. Se estamos a lutar pela vida, tudo isto é importante, mas esta resposta extrema ao stress é, supostamente, temporária. Viver num estado de stress prolongado tem todo tipo de repercussões físicas e psicológicas. Raiva, depressão, ansiedade, dores no peito, dores de cabeça, insónias e sistema imunitário debilitado. Muito antes de as pessoas começarem a falar das hormonas do stress, já a Ruth me ensinava a controlar a resposta fisiológica ao stress crónico e à ameaça. Atualmente, quando entro na sala de operações, consigo abrandar a respiração, regular a pressão sanguínea e manter o meu ritmo cardíaco baixo. Quando estou a olhar através de um microscópio e a operar nas zonas mais delicadas do cérebro, as minhas mãos estão firmes e o meu corpo relaxado por causa do que Ruth me ensinou na loja de magia. Na verdade, se não fosse ela, provavelmente nunca me teria tornado neurocirurgião. Aprender a relaxar o corpo foi e é uma ferramenta preciosa, mas foi apenas o começo. Foram precisos 10 dias para que Ruth me levasse até um local onde pudesse relaxar todo o meu corpo. Ao 11º dia, pedalei na minha bicicleta até à loja de magia. Sentei-me na cadeira, fechei os olhos e esperei que ela me orientasse no processo de relaxamento. Mas Ruth tinha outros planos. Abre os olhos, Jim. Está na altura de tratarmos dessas vozes na tua cabeça.